Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vida. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A medida de Deus não é a nossa medida. O modo de pensar de Deus não é igual ao nosso modo de pensar. O jeito que Deus arquiteta, planeja, organiza tudo, não é do nosso modo, nossa maneira. Porque a nossa experiência, ela é fruto de frustrações e tentativas. E quando a gente vai tentando, a gente vai adquirindo experiência. A partir da nossa realidade, a partir das experiências que a gente faz. Mas Deus não erra. Deus não faz experiência. Ele é o caminho. Ele é a sabedoria eterna. Ele é o justo, Ele é o bom. Enquanto que cada um de nós aprendemos a medida do caminho, Deus já é. Deus já é. E é por isso que para nós é complicado às vezes entender e reconhecer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus
quando ela nos é apresentada, o plano de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, Ele vê tudo. Então, Ele utiliza inclusive de tudo. Agora, nós não. A cada etapa nós temos dificuldade de aceitar cada coisa que acontece conosco, a cada tempo. E é uma luta a aceitar o modo de Deus, a maneira de Deus, porque por vezes nós queremos assim barganhar com Deus, dizendo que o nosso jeito ainda é melhor, a nossa maneira ainda é melhor. E o evangelho de hoje é fenomenal. Por quê? Porque para nós aqui, nós podemos dividir o evangelho de hoje nas horas de chamado como as resistências para fazer a vontade de Deus. Existem aqueles que são chamados logo cedo e vão. Mas existem aqueles que demoram de ser chamados, demoram a aceitar a vontade de Deus. Demoram, né? Demoram. E Deus chama a todos nós. E é preciso que cada um de nós tome a decisão de fazer e cumprir a vontade de Deus. De fazer e cumprir o que Deus tem para nós. No meu caso, eu, aos 7 anos de idade, quando teve aquele encontro dos 7 santos, lá no Romeirão, em Juazeiro, naquela experiência com Jesus sacramentado, a minha experiência muito cedo, bem cedinho, porque Deus sabe muito bem como funciona a minha cabeça. Se demorasse, nunca que estaríamos onde o Senhor nos coloca hoje. Sei lá onde eu estaria, o que faria, o que seria de mim sem o Senhor, não é? A demora em responder à voz de Deus é por conta do nosso modo de pensar. Porque o difícil não é pertencer a Deus. O difícil é fazer no modo de Deus. Porque a gente pode estar com Ele, a gente estamos juntos, Senhor, e estamos aqui. Está com Ele, né? Mas aceitar o modo de Deus, às vezes, para nós é extremamente custoso. É custoso. Porque o modo de Deus, ele sempre vai passar pelo movimento humano. Cada um de nós vai precisar se movimentar. Certa vez Deus me explicava sobre a dimensão da profecia. Quando uma profecia é dada para nós. E o Senhor me faz entender algo que nunca ninguém me explicou. Quando Deus lança uma profecia sobre nós, quando Ele dá uma palavra profética sobre nós, Ele não tira de nós a responsabilidade humana de nós também irmos em direção à promessa. Ele cumpre, Ele abre as portas, Ele faz o tempo, Ele prepara o tempo, mas fica faltando o passo humano, o nosso passo. E à medida que eu vou em direção ao cumprimento dessa promessa, à medida que eu vou me movendo em direção a Deus, em direção à promessa, Deus vai cumprindo o que Ele me prometeu. Porque a promessa passa também pelas mãos, pela nossa mão humana. A graça de Deus passa pela nossa mão humana. A presença de Deus passa por nós, pela nossa mão humana. E é por isso que nós precisamos hoje pedir ao Senhor aquilo que a primeira leitura denuncia. Que os nossos pensamentos sejam nossa maneira de pensar, ela deixe de ser um grito de, aspas, liberdade, e o nosso modo de pensar passe a ser o pensamento de Cristo, o modo de Cristo. Lembram aquilo que Paulo diz? Tendes vós o mesmo sentimento, tem em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus? Quer dizer que Jesus é o padrão para nós, e nós precisamos, olhando para Ele, mudar, transformar, não resistir ao chamado que Deus tem para todos nós. É por isso que Paulo diz para nós no final da segunda leitura, fenomenal: vivei à altura do Evangelho de Cristo.
E quando eu vivo a partir daquilo que eu penso, eu vou ter resistência em viver no padrão da altura do Evangelho. Por que eu vou ter resistência? Porque eu vou pegar o padrão que é o Evangelho, claro, distinto, e eu vou fazer interpretação do Evangelho, e não vou viver o Evangelho como ele é pedido para ser vivido. E quando eu faço interpretação do Evangelho, eu vou colocar aquilo que eu penso a respeito do Evangelho, e eu corro o risco de não fazer o que o Cristo pede, mas manipular a palavra do Cristo sobre mim. E é por isso que Paulo diz algo muito forte: vivei à altura da Escritura de Cristo, vivei à altura do Evangelho de Cristo, vivei à altura do próprio Cristo. E viver à altura do próprio Cristo é permitir que o Evangelho a mim pregado, a palavra a mim dita, possa mover o meu modo de agir, mover o meu modo de pensar, e assim eu não resista mais, mas eu faça a partir de Cristo. Qual é a altura do Evangelho? Olhando para aquela pecadora que foi pega em adultério e jogada aos pés de Jesus. Jesus tem com ela uma atitude de perdão. A altura do Evangelho é o perdão. Olhamos Zaqueu. Zaqueu que sobe na árvore e leva Jesus para casa, e depois tem a ceia, e tantos pecadores como ele, e Jesus fala sobre a salvação que entra na casa dele. A altura do Evangelho tem a ver com conversão de vida. Lembremos de Maria de Betânia, que quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus. A altura do Evangelho tem a ver com deixar para trás os perfumes que ainda misturam o nosso perfume, o perfume que recebemos no batismo, que é o cheiro do Cristo, né? Abandonar os cheiros, abandonar os perfumes que são perfumes que roubam de nós a capacidade de parecer com Cristo. Mudança de vida é a altura do Evangelho. Veja, viver à altura do Evangelho é vivendo à altura do Evangelho. A cruz é o Evangelho de Cristo. A oferta de vida é doação, é vida de Cristo. Mas também as bodas, a celebração, a festa também é a altura do Evangelho. A mesa, a partilha é a altura do Evangelho. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça de pautar a nossa vida à altura do Evangelho, para que eu e você possamos viver o que Deus tem para nós. Abandone o ímpio o seu caminho, disse Isaías, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Sim, Deus é generoso no perdão. Voltar para Deus, para que os nossos pensamentos possam ter a altura do Evangelho. Os nossos pensamentos é como que a maior luta que vamos travar na nossa vida. Porque quando estamos livres, ele nos volta a sentir o cheiro da escravidão do pecado. E corre o risco que os nossos pensamentos nos impeçam de dar passos em direção à mudança de vida. Veja o que Paulo diz, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ele está dizendo isso porque ele abandona o modo dele pensar, ele abandona as maquinações e ele assume a altura do Evangelho. O Senhor o chamou e ele corresponde com a vida. Só que essa correspondência, esse modo de pensar de Deus, precisa ser na labuta do nosso dia a dia, como o Evangelho nos traz. É a vinha, é na vinha que a nossa mentalidade precisa ser mudada. Corre o risco de nós trabalharmos na vinha, vivemos com o Senhor a vida toda, e no final podemos ter um coração como daquele servo que diz: não, mas o Senhor está fazendo errado, porque tinha que dar mais para mim, porque mais para ele. Nós vamos no final ter a mentalidade de escravo e de servo, ao invés de ter a mentalidade de filho pertencente ao Senhor.
Então nós precisamos pedir hoje e submeter nessa Eucaristia a nossa mentalidade ao Senhor. Quais são os pensamentos ainda? Quais são as maquinações ainda? Quais são as estruturas mentais ainda que faz nós estarmos com Deus, mas não aceitar o processo? Estarmos com Deus, mas não viver a transformação do caminho. Estar com Deus, mas não o invocar, né? Olha aqui. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa. Invocai-o porque Ele está perto. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Quais são as coisas que ainda nos impedem de reconhecer a presença do Senhor em nossa caminhada, em nossa vida? E quais são as coisas que nos impedem ainda de viver no padrão e na altura do Evangelho? Te convido agora, diante desta palavra, a pedir ao Senhor que traga ao teu coração quais são as coisas que ainda te impedem de viver à altura do Evangelho. Uma das coisas que impede a gente de viver à altura do Evangelho é o costume com o pecado e o costume com o prazer que o pecado nos traz. Porque o costume com o sabor e a sensação que o pecado nos traz faz com que a gente se demore em entregar tudo o que temos a Deus. Então é preciso também reconhecer dentro da nossa consciência, dos nossos pensamentos, os labirintos que nós não conseguimos sair por prazer. Porque esses labirintos impedem de Deus assumir o lugar e de eu me submeter, como cantávamos no início da Santa Missa, me submeter à vontade de Deus para a minha vida. Então, eu te convido a entregar agora os labirintos. Eu te convido a entregar agora os pensamentos. Eu te convido a entregar as maquinações, as réguas de medição, as réguas de valorização. Eu te convido a entregar agora tudo isso ao Senhor, o modo e a estrutura do pensamento, para que o Senhor possa agora dar a ti, dar a mim, dar a nós a disposição, abençoar a disposição em nós para vivermos a altura do Evangelho. Senhor, eu quero viver a dimensão do perdão. Eu quero viver, Senhor, a dimensão da reconciliação. Eu quero viver uma vida santa. Eu quero viver, Senhor, no altar. Eu quero viver uma vida pertencente a Ti. Mas é verdade, Senhor, que o meu modo de pensar me impede, às vezes, de aceitar esta presença do Senhor, que está perto daquele que o invoca. E aí a desconfiança que cresce dentro de mim, a desconfiança na Tua presença, a desconfiança na Tua misericórdia, a desconfiança, Senhor. E aí eu vou ficando na praça de braços cruzados, como diz o Evangelho, esperando o Senhor me chamar para a conversão, porque me falta disposição para buscar essa convicção de vida. Então, Senhor, eu desejo nesta noite, nesta Eucaristia, nesta hora, diante da palavra que nos foi anunciada hoje, a conversão de vida, a transformação de vida, a mudança de mentalidade, mas sobretudo, Senhor, a estrutura da minha mentalidade, a minha estrutura, Senhor, que é fixada pelas experiências que fiz, de frustração, de medo, tudo aquilo que fiz, Senhor, e que me deu experiência para o meu caminho. E às vezes eu tenho medo de entregar, Senhor, as minhas experiências para fazer segundo o Teu caminho, Tua vontade. Então, Senhor, eis-me aqui. Eu disponho agora o meu modo de pensar. Os meus pensamentos não são como os Teus pensamentos. Eu te convido a colocar as mãos sobre a tua mente
E nesta hora, em nome de Jesus, comece a pedir, como nós ouvíamos no início desta Eucaristia, os passarinhos que cantavam livremente. Peça ao Senhor agora que vá destruindo as muralhas de escravidão que ainda existem dentro da tua mentalidade. A mentalidade que faz voltar às mesmas condições de erro, de escravidão, de prazer. Essas coisas que fazem impedir, que te impedem de viver a conversão e a mudança de vida. Senhor, nós pedimos agora, nós clamamos agora, Jesus. Eu desejo a Ti nessa hora que a mentalidade que existe em mim, que o meu modo de pensar, Senhor, que administra e governa as minhas ações. Eu quero entregar hoje, Senhor, todas as memórias, todos os cadernos, todas as histórias, todas as fotos, os esquemas que estão registrados em minha consciência e que me impede, Senhor, de assumir a mentalidade do Senhor em minha vida. Eis-me aqui, Senhor, nesta hora. Eu te suplico, Jesus, por favor, eu te suplico, Jesus, uma gota do teu sangue sobre a nossa mentalidade, uma gota do teu sangue sobre o nosso modo de pensar. Melecastori malabashuri andaralaia, Reberi amaralastori malalashiri andaralaria lalaia, Reberi quantori malabashuri amarabandro baraia, Rebeleberiasteri viristora marana deriviri andará. Senhor, tu sabes muito bem de que muitas vezes eu paro no caminho, mesmo sabendo que tu és a solução, mesmo sabendo que tu és a solução para tudo, mas porque estou aprisionado, porque estou assim apaixonado pelos meus esquemas internos, eu não abandono os meus esquemas para ir em direção a Ti. Então vem agora, Senhor, agora. Vem agora sobre a minha mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. Uma mentalidade de filhos inteiros à imagem do Cristo primogênito. É isso que nós queremos. Uma mentalidade transformada à imagem do Filho, para que nós possamos viver como filhos, à imagem dele, porque senão nós vamos voltar às condições e esquemas da escravidão, do pecado e das dimensões de orfandade. Então, Senhor, nós nós pedimos, Senhor, eu te peço, Senhor, por favor, uma gota do teu sangue é capaz de gerar libertação para a mentalidade mentirosa, para a mentalidade lenta, em direção à tua vontade. Liberta-me, Senhor. Liberta-nos, Senhor, nesta noite. Liberta-nos pela força desta Eucaristia. Liberta-nos, Senhor, para que nosso modo de agir seja transformado pela mentalidade que temos. Eu te busco, direciona o meu querer. Eu te busco, direciona o meu querer. Eu te busco,
direciona o meu querer. Eu te busco. Nós queremos querer como Cristo quer. Nós queremos querer ser homens novos à imagem do Cristo. Nós queremos, Senhor, e por isso buscamos hoje a conversão de vida. Não saímos da lentidão, da letargia. Saímos, Senhor, de toda esta condição para irmos em direção à Tua santa vontade para nós. Eu te busco, eu te busco, eu te busco, direciono o meu querer. Eu te busco. Nós queremos o que o Senhor quer para nós. É por isso que nós abandonamos as barganhas da nossa consciência contigo, Senhor, da nossa mentalidade contigo. Eu te busco, eu te busco, eu te busco. Eu te busco. Então, se te falta vontade, se te falta desejo, se te falta querer a vida nova que o Senhor tem para nós, deixa que o Espírito Santo te convença agora. Ore para que o Espírito Santo vá agora nas condições dos lugares. E, sobretudo, anime a tua vontade, a vontade superior às inclinações. Que levará la barala cheia la barala. Deixa que o Espírito Santo te ajude agora. Deixe que Ele traga agora disposição interior para abandonar o pensamento como o ímpio pensa. Tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu te busco, direciona o meu querer. Eu te busco, direciona o meu querer. Eu te busco. Quero fazer a tua vontade. Eu te busco, Deus, eu te busco.